Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. No vídeo de hoje a gente vai falar um tema muito interessante naquele nosso comum já papo reto falando sobre mangás, que é o que? Você está dando conta de ler tudo que você coleciona? Você compra mais do que você consegue ler? São temas aí interessantes para a gente colocar em debate, para ver se a gente está comprando demais, está comprando de menos, se a gente consegue colocar em dia tudo aquilo que a gente compra e o porquê muitas das vezes a gente acaba comprando mais do que consegue ler. São várias perguntas e várias respostas que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho. E ó, deixa o seu like e comentem o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês, que isso é muito importante para o canal. Vamos para a vinheta e depois falamos tudo sobre esse tema. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês devem se perguntar ou não é quantos mangás vocês têm, qual que é a média que você tem no total. Você tem 100, você tem 200, 500, 1000? Esse número é muito importante e diz muito o que você tem a dizer sobre a sua coleção. Porque o que a gente encontra normalmente? Quem tem uma coleção um pouco menor, na casa dos 50, 100 mangás, você consegue até ler praticamente tudo que você tem. Cabe detalhes aí nesse tipo de coleção, porque normalmente quando as pessoas têm ali numa faixa de 50 a 100, normalmente tem muitos mangás, coleções de mangás, né, com buracos, então você não tem ela completa. Algumas pessoas já optam em coleções curtas para não ter esse tipo de problema. O que eu observo muito aqui na comunidade geral é que tem vários colecionadores que têm títulos, por exemplo, One Piece, que são 97, mas tem alguns volumes espaçados, com Naruto é a mesma coisa, volumes espaçados. E aí quando você junta lá, você tem um número significante desses volumes, mas você às vezes não consegue ler porque está faltando muita coisa no meio. Eu conheço muita gente que coleciona One Piece e Naruto principalmente, que tem muitos buracos aí na coleção, e daí você pergunta, você já leu? Não, então às vezes a pessoa está com 50, 60 volumes de uma coleção que ela nem lê porque está travada por causa dos buracos. É culpa dela? Não, porque deveria ter à venda, né? A gente espera, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, você encontra praticamente todos os volumes que você desejar. Inclusive, se você deseja colecionar alguma coisa, por exemplo, e você manja muito de inglês, você às vezes consegue optar por comprar em inglês mesmo. Por exemplo, Naruto tem completo. Se você chegar agora na Amazon, você vai achar os boxes de Naruto completinho. Dragon Ball, mesma coisa. One Piece, mesma coisa. Você encontra tudo à disponibilidade. E aqui no Brasil, infelizmente, esse é um problema. Você não acha edição 1, você não acha edição 3, tem muita coisa perdida. Quanto maior a coleção, a probabilidade de você ter buraco, de você colecionar isso depois que foi lançado, é muito alta. E ó, a gente tem um detalhe importante. Nem mangá que é lançado bimestralmente, mensalmente, se você deixa passar 2 meses, hoje em dia nem isso. Hoje em dia se você deixa passar às vezes da pré-venda, o negócio já some, é completamente bizarro. Então eu acredito que isso que a gente está falando aqui, dessa questão dos buracos, seja um dos motivos também que levam os colecionadores a ter muitos mangás e nem conseguir acompanhar a leitura sempre, porque você acaba se pegando em comprar muita coisa para não perder depois. Por exemplo, tem vários títulos que eu sei que vocês gostam, que com certeza uma parte que está assistindo deve fazer a mesma coisa que eu. Quer comprar às vezes um título que você gosta, mas não para ler agora, para ler depois, quando tiver completo ou pegando uma reta final, porque infelizmente a gente não consegue acompanhar todas as leituras e até por uma questão mesmo de memória. Se você pega às vezes alguma coisa assim, digamos lá que você coleciona 10 mangás que saem por mês, independente se é o mesmo título ou títulos diferentes, você compra lá seus 10, 15 mangazinhos por mês. Se você tem esse número de títulos grande, você vai ler um por um, às vezes você acaba esquecendo, isso é normal do ser humano, né? A gente não tem memória fotográfica, acaba esquecendo o que acontece às vezes em alguns volumes atrás, porque você está lendo 10, 15 histórias ao mesmo tempo.
Então às vezes as pessoas optam em deixar acumular para depois você ler uma sequência, aproveitar inclusive melhor a experiência. Isso acontece com muitas coisas. Eu mesmo opto por esse tipo de estratégia. Eu compro tudo que eu desejo, então, mas eu não leio tudo ao mesmo tempo. Eu tenho cerca aí de 5, 6 títulos que lança eu leio, e eu tenho uma outra leva que eu guardo para quando tiver avançado ou chegando na reta final, eu leio. Por exemplo, Alita eu li os 4 volumes originais, comprei os 4 junto, li os 4 numa sequência. Começou Battle Angel Alita Last Order, a nova versão, claro que eu comprei, porque é um título que eu adorei, tá entre os meus favoritos. Só que eu optei em esperar, porque são 12 volumes grandes e a periodicidade da JBC, ela é por blocos, então às vezes vem, às vezes não vem. O que eu fiz? Esperei, então eu nunca tinha lido esses volumes. Agora que eu tenho até o 9, eu comecei a ler, porque eu termino um, já consigo ler o outro, posso intercalar com outras leituras, mas eu mantenho, e eu acho que isso é muito importante para quem coleciona muitos títulos, que é você acabar juntando para você ter uma experiência melhor depois. Claro, isso não é uma regra, tem gente que gosta de ler tudo que compra, e às vezes você compra até menos títulos, então é importante que você compre o que você vai ler agora. Essa dica de juntar para depois, ela mais ou menos vale para quem costuma pegar mais de 7, 8 títulos mensalmente aí. Então, às vezes acaba valendo a pena você esperar. Mas se você coleciona aí coisa de 2, 3 volumes por mês, eu te recomendo que você vá direto em algo que te agrade, que você não vá precisar esperar depois. Porque você tem 3 mangás para comprar por mês e ainda precisa ficar esperando juntar um ano de edição, fica muito complicado, né? Isso acaba pegando principalmente para quem coleciona menos. Então você precisa direcionar para títulos que você sabe que você não vai perder e também títulos que você tem uma noção que não vai sumir. Por exemplo, a gente tem aqui My Hero Academia, está tendo a reimpressão agora pela JBC e algo que sempre tem, sempre renova. É um título que a JBC manda bem nesse quesito. É difícil você ter volumes raros de My Hero Academia, então fica mais fácil para você colecionar. Outra coisa que eu levantei para esse vídeo aqui é a questão do tamanho da sua coleção, né? E o quanto você consegue ler. Meio que para a gente entender se você é um colecionador ou se você é apenas um acumulador, se você está dando conta. Tem pessoas que eu conheço que tem mais de 1000 mangás e não leu nem um décimo. Tem gente mais de 2000 e não leu 200, 300 e lê tipo 3, 4 por mês e tem tipo 2000, 3000 mangás. Não adianta, aí não adianta, você precisa ponderar suas prioridades, né? Eu, no meu caso, eu tenho mais de 1000, na casa aí de uns 1200 agora, e eu já li mais ou menos 700 a 800 pela última conta que eu tinha feito. Estou bem equilibrado, quase na leitura máxima. Como que eu consigo fazer isso? Eu tenho mais ou menos hoje uma média aí de 20, 25 títulos que eu consigo pegar por mês. É um número bem elevado, eu sei, mas vocês têm que entender também que eu sou criador de conteúdo, então isso aumentou. Antes de criar o canal, eu tinha uma média de 10, 12 títulos por mês. Agora não, eu tô na casa dos 20 porque eu preciso trazer conteúdo para vocês, eu preciso verificar como é que tá os mangás e consequentemente, né, eu consegui ampliar um gosto pessoal meu, que é ter a minha coleção e ao mesmo tempo manter a leitura. E aí você precisa ponderar o seu tempo para você continuar lendo, que isso que é o mais importante, porque antes de criador a gente é colecionador, é leitor. Eu tenho uma média mais ou menos de 15 a 25 volumes por mês que eu consigo ler. Isso é uma regra? Não, mas é algo que eu consigo encaixar no meu tempo, no meu dia a dia. A leitura de um tankobon, que é o volume normal de cerca de 200 páginas, dependendo da história, porque tem história que trabalha mais com arte, tem história que divide arte com texto, e tem algumas histórias, por exemplo, o Dr. Stone da vida, que é muito texto, então é uma leitura mais demorada. Mas é mais ou menos na faixa de 1 hora, 1h30 cada volume. O que eu costumo fazer é ler mais ou menos uns 4, 5 por semana, que em um mês você consegue bater uma média de 20, 25 no máximo, assim. E é um número até que legal e interessante. E aí, claro, você divide entre lançamentos, entre coleções. O que eu tento fazer, porque às vezes eu compro coleções fechadas, é você equilibrar. Igual como eu falei no começo do vídeo, ler mais ou menos uns 4, 5 que são lançamentos,
O resto eu continuo comprando para depois ler numa sequência e ler umas 2 coleções intercalando com esses volumes por mês. Por exemplo, eu tinha o Hero Tale, que é uma coleção já fechada em 5 volumes, que é da Arakawa, a mesma autora de Fullmetal Alchemist. Tinha os 5, agora em janeiro eu li os 5. E assim a gente segue. Tem, por exemplo, muita gente me perguntou sobre Boa Noite Pum Pum, eu ainda não li, mas eu já tenho os 6 aqui, então quando eu der início eu já consigo terminar de uma vez. Foi assim com Akira. Akira eu li o primeiro volume quando lançou e depois fiquei esperando. Quando saíram os 6, depois de mais de 1 ano e meio, eu reli o volume 1 e li o 2, li o 3, li o 4, li o 5 e li o 6. Foi uma experiência maravilhosa, principalmente porque eu li numa sequência, então eu aproveitei muito mais do que você lê espaçado, porque a gente sabe, a gente acaba esquecendo muitos detalhes quando a gente deixa para ler muito espaçado. É algo que acontece com alguns títulos, por exemplo, Atelier of Witch Hat. Ele é lançado no Japão com uma frequência mais ou menos de 2 volumes por ano e a gente alcançou já, então vai demorar para a gente continuar acompanhando aquele tipo de leitura, vai acabar esquecendo. Mas é importante a gente ter, porque a gente sabe que às vezes some o mangá, você fica sem. Um caso recente foi o Arslan Senki, que foi lançado no final de 2019 e agora no final de 2020, que a JBC começou ali a trazer rapidamente os volumes e agora a gente está com 6 lançados e tem mais 2 volumes que já vai chegar no 8, sendo que esses 6 foi num período de 4 ou 5 meses e os 2 primeiros ficou tipo mais de 1 ano sem, entende? Então é importante você ter esses volumes, caso você tenha essa condição, obviamente, né, para você não perder nenhum título e quando você for fazer uma leitura você aproveita. Foi o caso que eu fiz com Arslan, eu consegui ler do 1 ao 6 agora em menos de 2 meses, acompanhei bem a leitura, já está saindo 7 ou 8 e você consegue maximizar a sua experiência. Claro, nem todo mundo consegue encontrar tempo suficiente para manter as leituras em dias, mas eu acho que é muito importante você separar um tempinho, não é uma regra, não é uma lei. Aqui a gente não vai ensinar como ler 50 mangás em um mês, 30 mangás em um mês, não. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu dia a dia, mas vocês precisam ver qual é a importância da leitura para vocês para tentar encaixar um tempinho na semana, no dia, final da noite, a gente gosta de ler na hora do almoço, indo para o trabalho, para quem anda de metrô, de ônibus, vocês encontram seu tempo para apreciar algo que vocês estão investindo, porque você está gastando com esse hobby. Então nada mais justo do que vocês encontrarem o tempo de cada um, que aí depende de vocês. Comentem aqui como que vocês controlam suas leituras, se vocês têm metas, se vocês vão pela vontade, porque acho que metas é legal ter, mas nada assim que se prenda à regra. Mas se você tem assim vontade, encaixe dentro do seu dia a dia, dentro do seu tema, né? Do que você gosta mais, quais são os seus hobbies, porque as pessoas também podem ter outros, né? E aí vocês decidem e continuem lendo, dando aí oportunidade das suas coleções crescerem e crescerem lidas, não apenas como acúmulo de papel, de mangás, e sim de experiências. Espero que vocês tenham curtido mais um papo reto aqui no Reino dos Mangás. Deixe o seu like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, quais são as suas experiências. Ficamos por aqui, até a próxima.